Olha, entre muitas coisas que eu esperava sentir assistindo ao Beau Tem Medo, o Beau is Afraid, o novo filme do Ari Aster, com o Joaquin Phoenix no papel principal e que tem aí 3 horas de duração, certamente tédio não estava entre elas, mas não estava mesmo. Eu gosto muito dos filmes do Ari Aster, sobretudo do Hereditário, que eu acho um dos trabalhos de dramaturgia mais surpreendentes do horror dos últimos anos, e o Midsommar, por outro lado, ainda que eu acho que não cumpre totalmente a expectativa que ele mesmo cria para si, é um filme de grandes momentos, é um filme de grandes cenas e que sem dúvida nenhuma ficou marcado aí na história do gênero. Portanto, são dois clássicos contemporâneos que o Ari Aster dirigiu e que filmes que inevitavelmente colocaram ele no panteão dos cineastas mais cobiçados do cinema contemporâneo nos Estados Unidos. E a A24, sabendo muito bem disso, sabendo da expectativa por um terceiro filme dele, colocou aí mais de 30 milhões num projeto altamente pessoal que ele tinha na gaveta desde 2010, mais ou menos. Quer dizer, um filme que parece uma terapia materializada, e eu falo nesse caso aí na pior forma possível, porque o Lars von Trier, por exemplo, o Lynch, o Aronofsky, vários outros cineastas têm muitos filmes com cara de terapia materializada, só que são terapias com valor de entretenimento, mínimo que seja, ou valor sensorial também, e não é o que acontece aqui no Beau is Afraid, do Ari Aster. É um filme absolutamente maçante a partir de um certo ponto, apesar de sim ter algumas qualidades e algumas coisas que ele consegue sustentar durante algum tempo dessa longa, absolutamente desnecessária duração dele. Antes de entrar em mais detalhes sobre o filme, eu quero lembrar você que por acaso ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo clicando no botão de inscreva-se, curta também o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas, e lógico, deixe o sininho aí embaixo do vídeo também ativado, porque só assim você vai ser notificado todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. E você também pode me acompanhar em outros comentários que eu sempre estou fazendo sobre cinema, tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd, em que eu estou sempre fazendo comentários sobre lançamentos que eu assisto ao longo das semanas. Em Beau Tem Medo, a gente vai acompanhar a história do personagem interpretado pelo Joaquin Phoenix, o Beau do título, que tem uma vida muito complicada, porque ele mora num prédio que mais parece um refúgio de um mundo pós-apocalíptico. Tudo o que acontece ao redor dele, na avenida, né, principal, que ia se chamar, aliás, o nome do filme, Disappointment Boulevard, né, seria Avenida da Decepção, aliás, um título muito mais apropriado aqui, é uma avenida realmente do caos absoluto, como se você fosse transportado por um pesadelo. Todas as pessoas se comportam das formas mais bizarras, violentas e grotescas possíveis. Tem gente pelada no meio da rua, tem gente agredindo os outros, esfaqueando gratuitamente, tem gente andando a esmo. Quer dizer, é nessa realidade caótica que o personagem vive, se entupindo de remédio, assustado com tudo, e claro, isso aí na verdade vai ser cada vez mais visto como um reflexo da principal missão que ele vai enfrentar ao longo dessa odisseia surrealista do Ari Aster aqui, que é ele ter que ir ver a mãe que mora noutra cidade. Ele tem que pegar um voo, né, para poder visitá-la na casa, no caso, onde ele nasceu, e portanto o personagem vai enfrentar vários obstáculos aí, um atrás do outro, um mais absurdo do que o outro, para poder chegar na casa da mãe dele. Essa premissa, ela é comicamente sádica, e o filme, durante a primeira meia hora dele, meia hora, 40 minutos mais ou menos, ele é exatamente isso. Ele é exatamente o que o Ari Aster descreveu uns anos atrás, e mais ou menos aquilo que eu imaginava vindo dele aqui também, numa produção que claramente tenta fugir um pouco do rótulo, do horror dos filmes anteriores, ambos filmes de horror barra drama, de culto e de trauma, né? Aqui ele vai lidar com alguns desses estímulos também, do trauma, né, de questões de infância mal resolvidas e principalmente dessa sensação de claustrofobia crescente, né, de pânico, mas numa chave um pouco diferente, numa chave mais Charlie Kaufman. E nesse caso aqui acaba que as coisas vão caindo pelas tabelas, as coisas realmente começam a ficar muito repetitivas e muito maçantes também. Mas indo para o que funciona ainda nesse começo, eu gosto principalmente de como tudo que acontece contra esse personagem, tudo que acontece para atrapalhar essa missão que ele tem que cumprir, de ir visitar a mãe, consegue soar ao mesmo tempo divertido, engraçado e assustador também, tenso dentro da medida certa. Eu pelo menos estava razoavelmente investido, estava curioso em saber quais seriam as outras loucuras que o filme iria proporcionar, mesmo percebendo também que desde a primeira cena, desde a primeira imagem do filme, né, desde o primeiro momento, ele seria esse joguinho sádico, quer dizer, seria um filme em que o personagem do Beau, do Joaquin Phoenix, é um mero objeto, né, um saco de pancada de todos os sadismos que o filme vai aprontar para ele.
Depois que esse primeiro ato acaba, e esse primeiro ato lembra bastante o Mãe do Aronofsky também, e por isso talvez que ele tenha funcionado minimamente pra mim, a coisa começa a desandar consideravelmente. O filme, inclusive, formalmente começa a ficar mais chato. Os planos começam a ficar mais desinteressantes. Tudo aquilo que parecia ter um crescendo mínimo, né, na sensação de pesadelo que ele consegue até criar muito bem nesse começo, vai pouco a pouco dando lugar a uma sucessão de personagens falando coisas estranhas e se comportando de formas estranhas, como se fossem códigos a ser decifrados. O problema é que, ao contrário de alguns filmes do Charlie Kaufman, aqui os códigos eles não são exatamente enigmáticos, porque é tudo muito literal no filme, absolutamente literal. Tudo que envolve a relação dele com a mãe, por exemplo, que vai sendo explorado aos poucos em flashbacks, toda essa questão do trauma, toda a chantagem emocional que ela fazia e que ela ainda faz, o motivo dele ser tão passivo diante de tudo que acontece, tudo vai se tornando completamente redundante, porque a gente já entendeu essa dinâmica desde o começo, e o filme, ao invés de evoluir do ponto de vista visual, ao invés de fazer com que a gente comece pelo menos a se interessar pelo que vai acontecer na nossa frente, mesmo sabendo o que quer dizer, vão dando espaço para sequências emocionalmente mortas. Chega um ponto que eu, pelo menos, não estava nem aí pro personagem do Joaquin Phoenix, porque eu sabia que ele estava a serviço desse show, desse festival de autoindulgência do diretor. Eu digo autoindulgência nesse caso aqui, eu detesto usar essa palavra, mas eu acho que ele realmente entra numa vibe assim de eu vou fazer aqui da forma como eu quiser e explorar esse personagem da forma como eu quiser e não da forma como funcionaria melhor para essa história que no começo eu estava querendo contar. Nesse caso me lembra um pouco o Bardo também, do Inharito, o filme do ano passado, que tem esse festival de imagens pseudo-surrealistas, que tem códigos e às vezes imagens literais a serem interpretadas e serem discutidas, mas que não conseguem provocar nenhum tipo de sensação, não conseguem mexer de verdade com a plateia. Então o filme não mexe comigo, pelo menos. Do meio pro fim, depois daquela sequência animada, que é visualmente interessante até, e é longa demais também, o filme começa a ficar morto, ele começa a ficar gelado. Tem um momento, por exemplo, que o Joaquin Phoenix reencontra uma determinada personagem, que é um reencontro que é um grande nada, é um grande vazio, né? Os flashbacks ainda tem algum, assim, lá longe, algum glimpse de terror psicológico ou de angústia, mas aí no momento que aquilo ali culmina no terceiro ato, no momento que o filme chega onde ele tem que chegar, ele parece realmente um grande vazio. Parece que quanto mais o Ari Aster sopra o balão, mais ar sai de dentro dele, como se ele tivesse um buraco do tamanho do mundo ali dentro. Certamente algumas interpretações ali pelo meio fazem o filme parecer ter um pouco mais de vida do que ele realmente tem. É o caso, por exemplo, da Amy Ryan, numa determinada sequência ali no meio. Mas também tem uma certa personagem aqui que, sinceramente, é ainda pior, é ainda mais caricata no pior sentido da palavra, do que a personagem da Sadie Sink na Baleia. Parece que aquela personagem jogada aqui a serviço simplesmente desse sadismo repetitivo. É uma personagem escrita de uma maneira tão porca que eu não estava conseguindo nem sentir raiva dela. Eu só conseguia sentir raiva de quem quer que tivesse escrito aquilo dali. E o que ainda por cima me chocou é que nem o lado mais gráfico, mais pesado da violência, que sempre me interessou muito no trabalho do Ari Aster, acho que ele trabalha muito bem com a violência, com o gore, no Hereditário e no Midsommar, nem isso aqui tem lugar, né? Tem duas ou três sequências aqui que são bem grotescas, que parecem completamente arbitrárias, parece que ele colocou pra ter. Inclusive, a única conexão que esse filme tem com esses outros, né, de iconografia, que tem as famosas decapitações do Ari Aster, parece exatamente a mesma coisa, parece que colocou como easter egg, parece que colocou simplesmente pra fazer um plot twist ridículo, um plot twist da pior espécie, da pior categoria e sem nenhum tipo de impacto dramático também. Então, assim, ao contrário do que algumas pessoas comentaram, o filme não é overstuffed, ele não é lotado de informações, ele não é um caos divertido, nem um caos recreativo. Mesmo tudo em todo lugar ao mesmo tempo que eu não gosto e que também tem muita coisa que lembra o Charlie Kaufman, tinha pelo menos o interesse, né? Você via que os diretores, no caso, estavam se divertindo enquanto estavam fazendo o filme e queriam, de alguma forma, divertir a plateia. Não me divertiu, mas eu sei que divertiu muita gente, inclusive o Oscar, né, que concedeu aí, a Academia concedeu 7 estatuetas para ele. Nesse caso aqui, parece que nem o próprio Ari Aster está se divertindo muito fazendo o filme, parece que ele está concentrado demais, enxertando aquele negócio ali artificialmente. E dá para notar isso quanto mais essas 3 horas avançam. É alguém soprando um balão furado sem parar, sem parar, sem parar.
e tem uma hora que realmente a pessoa cansa de soprar o balão e ele murcha completamente. Eu fico imaginando quais eram as 4 horas de duração que inicialmente seriam para esse filme aqui, né? Porque ele anunciou que seria um pesadelo cômico de 4 horas. Porque se em 3 horas ele não consegue justificar pelo menos metade, imagina em mais do que isso. Por isso então que na minha cotação, Bowl Tem Medo fica com 2 estrelas. E é isso, espero que vocês tenham curtido essa crítica, pessoal. Se você que está assistindo agora curtiu, mais uma vez, não se esqueça de curtir o vídeo e de assinar o canal e também de comentar aqui embaixo o que você achou do Bowl Tem Medo, Beau is Afraid, novo filme do Ari Aster, e qual desses 3 que ele lançou até agora você mais gosta. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.